Então, pessoal, pessoal, quem são vocês que estão me vendo agora? Bom, o, eu resolvi decidir, tô com vontade de fazer. Pá. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Juliano Spayer Jasper e, na verdade, isso não é um videolog, um vídeo X. Isso é uma espécie de um diário para um outro projeto, que é o projeto de fazer um podcast. Meio nervoso aqui, claro, né? Com a câmera ligada. É isso. Bom, ideia simples. Vou usar um app chamado Anchor, bem conhecido, relativamente popular hoje, que faz ou simplifica o processo todo de criar um podcast. Podcast, para quem não sabe, é uma espécie de programa de rádio, só que em vez de você ouvir pelo rádio com antena, né, que é transmitido ao vivo, você escuta quando quiser. Você baixa em algum lugar, no Spotify, enfim, tem programas que recebem, né, clientes de podcast. E esse é uma solução simplificada para fazer isso. E eu quero documentar aqui, então, esse processo para fazer esse podcast. E aprender junto, e registrando e dialogando com quem quiser dialogar aí sobre esse processo. Então, estou aqui na tela de abertura. A ideia, enfim, eu estou ainda pensando qual que vai ser o nome desse podcast. Eu gostaria, estou pensando aqui num nome chamado Aqui Jasper. O trocadilho você deve ter, né, entendido. Ou tem um nome, há muitos anos eu queria fazer um podcast com alguns amigos e a gente falava do nome Então. Eu gosto de Então. Enfim, se você tiver alguma sugestão, se você gostar de um ou de outro, me diz. Eu quero fazer alguma coisa também rápida, né? Tanto para o vídeo e mais rápida ainda aqui no telefone. Enfim, uma coisa dinâmica, algo que seja minimamente relevante ou interessante e que sirva para eu praticar esses dois meios, essas duas plataformas, a do podcast e a do vídeo também, oferecendo alguma coisa que talvez interesse algumas pessoas. Então, o podcast, ele vai ter basicamente 3 elementos, eu acho, né? E pode mudar aí com o tempo. Ele vai ter uma música, ou um músico, ou um artista da música, ou, enfim, alguém que vai fazer a trilha sonora do podcast. Ele vai ter também, enfim, uma novidade que tenha me interessado na internet, alguma coisa que chegou a mim, atemporal, não necessariamente notícia, provavelmente não notícia, e alguma coisa que eu esteja lendo e que queira compartilhar aqui com vocês. Então são esses 3 elementos, bem rápido. E esse registro em vídeo é o registro em vídeo da experiência. Então, ele está dizendo aqui, esse daqui, aqui no criador de podcast, né? No Anchor. Anchor é A-N-C-H-O-R, Anchor. Ele está dizendo, ó, isso daqui é para criar o seu podcast. Para você começar, clique aqui nesse botão. Vamos fazer isso agora. Cliquei. Ele está me dando aqui uma dica. Você também pode segurar o seu fone contra o seu ouvido e começar a falar. E aqui tem um botãozinho para começar a gravar. Vamos ver como é que a gente faz isso. A primeira coisa que eu quero mostrar é um criador de insetos. Enfim, o podcast ele precisa ter uma introdução. Eu me sinto um pouco ridículo fazendo esse negócio de oi, eu sou Juliano, ou oi, eu sou o Jasper. Mas é assim que começa. Então vou fazer quando eu apertar o botão ali e vou já fazer as gravações. Uma coisa legal do Anchor é que ele permite, para quem é assinante do Spotify, colocar faixas, né? Eu não sei se elas são separadas ou se dá para colocar uma faixa ao mesmo tempo em que a pessoa fala, né, que o locutor fala. Imagino que as duas possibilidades. E
enfim, mas eu vou explorar isso com o tempo, né? Então tá, vamos lá? Então aperto, será que aperto e fica? Acho que aperto e grava. Tá me pedindo autorização para... Opa, já tá. Então tá. Então, esse daqui é o podcast do Jasper. Jasper sou eu. Eu sou também Juliano. Difícil, né? Você gravar assim. É o primeiro podcast, então dane-se. Não tô querendo fazer um negócio perfeito, tô querendo ensaiar aqui. Esse podcast, ele está sendo registrado também, você que está ouvindo o podcast, num vídeo que eu vou colocar no YouTube. Então, o processo todo de gravação dele está sendo registrado e eu quero aprender como é que faz esse negócio e aprender conversando com outras pessoas que estiverem fazendo, tiverem interesse em acompanhar, enfim. É isso. Bom, 50 segundos já foram aqui comigo falando. Esse podcast ainda não tem nome. Ele tem duas possibilidades de nome, eu estou aberto a outras também. Uma delas como é que é? Aqui Jasper. Isso, Aqui Jasper. Acho que é simpático começar. Aqui Jasper, enfim, e você entendeu o trocadilho. E se não entendeu, me diz, enfim. E o outro é então. Acho que então é bacana. Então, qualquer coisa, né? Então dá margem para a gente continuar falando. E é esse o assunto do podcast. Aliás, esses são os dois possíveis nomes. Os assuntos, o que eu vou falar aqui? Uma coisa é alguma coisa que tenha me chamado a atenção, outra é um artista e a terceira é uma passagem de um livro. O artista eu vou deixar para o final, mas eu já vou adiantar o nome dele. Chama Rubel, ou Rubel. É um artista brasileiro, acho que ele é novo. Não pesquisei nada, é só alguém que me interessa e que eu entrei em contato via Spotify, via o sensacional Spotify, né, que dá essa possibilidade de você ir navegando nos seus interesses, nos interesses dos seus amigos e conhecendo coisas novas. Rubel, o que ele faz? É uma música brasileira, uma MPB contemporânea, tem um elemento de bossa nova, mais experimental. Eu gosto muito da maneira, uma espécie de crônica, né? Ele tem isso de registrar a dia a dia com uma poesia que não é muito tradicional, né? Enfim, ela tem as rimas, ela tá ali organizada, mas ao mesmo tempo, enfim, alguma coisa mais quebrada, com arranjos, enfim, vou deixar ele tocar, mas é o cara que eu tenho ouvido mais e gostado mais recentemente, então vou compartilhar com vocês. Rubel, e é isso. Então essa é a música, já foram 3 minutos. Agora, essa novidade, né? Ou seja, alguma coisa que eu tenha visto na internet e que me chamou a atenção. O ano passado, acho que foi ano passado, ou talvez bem no começo desse ano, eu vi num site incrível chamado Kickstarter, muita gente conhece, algumas talvez não conheçam. Kickstarter é um lugar, é uma espécie de catarse ou de vaquinha virtual. É um lugar onde você apresenta projetos, ideias que já estão relativamente avançadas, e essas ideias você apresenta e fala, ó, se você me der grana, eu faço essa ideia e daí eu dou para você o correspondente a, sei lá, X itens que valem aquele preço, né? Então eu estou querendo inventar, sei lá, uma máquina de coçar as costas que você não precisa fazer esforço, daí eu digo vai custar, enfim, eu preciso de 50 colaborações de R$ 50 para construir essa máquina, quando é pago, enfim, eu construo e mando para quem tiver pago por isso. Então isso que é o Kickstarter, e ano passado eu vi um pessoal que criou uma espécie de... enfim, como é que... sei lá, um criador de insetos e larvas. Desde criança eu gosto, né, de biologia, enfim, das ciências. E
ele tem esse aspecto científico de descoberta, enfim, de acompanhar, de ver um animal, um ser se desenvolver, né? E ele tem um aspecto ecológico também em dois sentidos. Primeiro, porque esse criador de insetos e larvas, ele tem o objetivo de oferecer uma alternativa de proteína. Então, em vez de comprar carne no açougue ou peixe, etc., você cria essa proteína, né? Proteína de boa qualidade e que gasta e que produz menos, acho que dióxido de carbono, enfim, aquela história do pum do boi, né? E então ele é mais eficiente nisso de produzir o inseto, né? De produzir proteína. E então é uma caixona esse projeto inicial. E, enfim, custava, sei lá, uns $500, né? Um projeto caro, mas que foi financiado. Enfim, tem bastante gente no mundo, tem gente suficiente para pagar isso e que tem esse interesse. Imagino que algumas universidades e tal. E, enfim, eu me interessei, mas não quis pagar, porque achei que estava caro. E daí, ixi, caramba, vai ter um salvador de tela aqui que vai entrar em operação, eu preciso barrar ele aqui. Espera aí. Como é que eu faço isso? Ah, tá aqui. Vamos lá. Para. Pronto, tirei. Já é. Deixa eu ver se o Anchor tá. O Anchor continua. Bom, é um experimento, né? E o que eu vi hoje, em primeira mão, foi que eles fizeram uma versão mini. Então, eles evoluíram esse projeto. Então, em vez de fazer um negócio profissional grande, como foi o primeiro, deixa eu ver o nome dele aqui. Eles fizeram um pequeno que você pode dar para um adolescente ou para uma criança interessada em ciências, ou você, uma pessoa com menos grana ou que queira gastar menos dinheiro, tem a possibilidade de comprar. Eu acho que ele está em torno de 100 libras e, enfim, bem mais acessível, né? Por volta de R$ 500. Ainda não é barato, mas enfim, um quinto do preço, mais ou menos, da versão anterior, né? Vou mostrar aqui qual que é esse projeto. Ó, eu vou tentar no YouTube colocar links embaixo. Aqui, vamos lá. Só para vocês terem uma ideia. Vi. Ó. It works plug and play and provides the perfect conditions for mealworms. Sensors measure temperature and humidity. Tá vendo? Esse é uma forminha e ele condiciona, ele deixa a temperatura certa, a umidade certa. E o outro elemento dele interessante, como que é o nome dele aqui? Peraí. O outro elemento dele interessante chama Hive Explorer. Você encontra no Kickstarter, ele ainda está aqui recebendo financiamento por mais 36 dias. Hoje é dia 5 de dezembro, então até o comecinho de janeiro. Me perdi. Onde estava? Bom, é isso. Essa é a recomendação. Acho que pode ser um preço. Ixi, parou aqui meu negócio. Ele dá uma oportunidade. Olha aqui, ó. Ele parou a gravação e aqui embaixo esse negocinho, esse botão trim. Então eu posso cortar ele para tirar todas as besteiras que eu falei. E pode ser um negócio que eu vá fazer ou não. Enfim, acho que hoje eu não vou fazer isso. Vou gravar um outro. Vou gravar um outro. Vou salvar isso daqui e continuar falando. Daí ele está perguntando o que eu faço agora. Eu vou dizer, ó, posso publicar. Daí ele fala, vamos organizar o seu podcast. Daí, beleza, eu vou organizar meu podcast. Dá ao podcast um nome. Eu vou chamar de Então, por enquanto. Então. Com Jasper. Beleza.
Ele pede para eu colocar a descrição aqui. Vou colocar a descrição depois. Ponto. Continuar. Ele pede para eu escolher uma foto. Vou salvar e terminar. Aqui. Puta, ele tá pedindo uma imagem agora. Como que eu escolho? Choose one of me. One for me. Ah, tá, beleza. Ele oferece uma oportunidade de oferecer uma imagem para você. Tá, beleza. Escolhi uma imagem qualquer. Foi essa aqui. Continuar. Eita, será que caiu aqui tudo? Ih, fechou meu telefone. Nossa, pronto. Devo ter perdido tudo. Enfim, experiência, ó. O que tá acontecendo? Zerou o negócio. Mas enfim, eu vou lidar com isso depois. Falei do Rubel, falei do criador de insetos, o Hive Explorer. Vou colocar links junto com ele quando eu publicar. E agora vou concluir. Eu achava que ia ser mais fácil, né? Depois você me dá algum feedback, se você tiver paciência e estiver assistindo até aqui. Eu não sei se eu vou ficar picotando, senão vai dar trabalho demais nesse momento, né? E isso é para ser uma experiência relativamente rápida. Você vê que para fazer as coisas mais compactas leva mais trabalho, né? Mas, enfim, eu imagino que esteja um pouco confuso, mas eu pensei nisso também como uma espécie de conversa com pessoas que eu conheço, ou venho a conhecer, ou que se interessem por assuntos que eu me interesso também. Então, não sei se é de todo ruim que ele tenha esses vários, enfim, essa estrutura meio que caótica, que não é muito aquele jornalista padrão olhando para a tela e lendo as coisas que foram escritas previamente, enfim. Mas enfim, um pouco de estrutura vale a pena. Feedback. Seu feedback vai ser muito bem-vindo. Eu vou ler aqui um trechinho para terminar de um livro chamado Coisas que Você Pode Ver Só Quando Você anda mais devagar ou vai mais devagar. É de um monge coreano que, curiosamente, é um acadêmico também, acho que da área da mídia. Ele, ele é professor, ou foi professor, numa universidade pequena na costa leste dos Estados Unidos, coreano. Fala, portanto, inglês fluentemente, dava aulas, né? E era monge. E começou a usar o Facebook para deixar mensagens, né? E essas mensagens atraíram grupos cada vez maiores de pessoas que se interessaram, e ele acabou se tornando primeiro um autor popular na Coreia e agora no mundo, né? E são livros interessantes. Ele sugere, inclusive, que esse livro não seja lido de uma vez, como a gente costuma ler livros em geral, mas que a gente vá lendo um pouquinho, ou seja, não tem uma coisa para você aprender, tem uma coisa para você ir degustando e de repente relendo. Deixa eu ver qual foi a parte que eu gostei ontem. Pá, pá, pá. Bom, eu vou ler qualquer uma aqui. Ah, é isso. Bom, eu pratico já, acho que há 2 anos e pouco, meditação. Eventualmente vou até tocar nesse assunto. Acho que é um negócio que interessa muita gente, especialmente nesses dias em que estamos cada vez mais ansiosos, nervosos e, enfim, com o cérebro do macaco, né, esse cérebro saltitante, mais estimulado do que nunca, porque a gente está fazendo 1 milhão de coisas, olhando no telefone, olhando em vários aplicativos, etc. E então com mais dificuldade de estar onde nós estamos, né? A gente está sempre
saltando entre lugares, tempos, pessoas, experiências, memórias e cada vez mais distante dessa experiência de estar com você no agora, né? E ele fala aqui nessa nessa experiência, né, que a gente costuma rejeitar os sentimentos ruins, né? Eu vivo muito isso, né? Então, e acho que muitas outras pessoas também. E o pensamento talvez seja uma maneira da gente estar longe desses sentimentos ruins. Então, você explode e põe esses sentimentos para fora, ou você fica, né, racionalizando e pensando e mudando de assunto e não experiencia, não vive, não vivencia esses sentimentos. E ele recomenda aqui prestar atenção neles. E pela primeira vez fez sentido isso, né? É um negócio longo você ficar olhando para aquele sentimento, porque ele não vai embora facilmente. Então você sente raiva por alguma situação, enfim, sei lá, uma fila, né? E a raiva vai chegando e eventualmente ela chega ali no topo ela enche o copo e o copo despeja e você agride alguém verbalmente. Então a raiva evolui para isso. E ele propõe que a gente observe isso, né? Da mesma forma como você observa uma dor, da mesma forma que você observa uma sensação de prazer, uma brisa, um vento. E eu não vou encontrar aqui. A próxima vez eu vou estar melhor preparado para ler. Inclusive porque está em inglês e ia ter que traduzir ao mesmo tempo. Mas, enfim, essa é a ideia. Você vivenciou esse sentimento, então ficar observando ele e que, enfim, outra coisa que eu já tinha lido sobre o budismo, né? Os sentimentos eles são passageiros e a gente quando observa se dá conta disso, né? Que nós não somos o sentimento, nós somos como espelhos, né? E os sentimentos se refletem na gente e vão embora. E prestar atenção que esses sentimentos existem, notando e acolhendo e recebendo esses sentimentos, falando, é isso, é assim que tá com raiva, entendi. E, enfim, conseguir ganhar esse distanciamento para olhar para esse sentimento, né, ajuda a ir, enfim, ajuda esse sentimento a ir se dissipando. E, bom, a próxima vez eu vou ter a passagem já marcada, fica mais fácil, porque eu não quero entediar vocês demais. Enfim, é isso. Primeira vez, tentei gravar, vou ver o que aconteceu. Se tiver lá ainda, vou colocar no ar, vou colocar esse vídeo no ar também, provavelmente sem cortes, e abrindo esse diálogo e agradecendo você pela paciência. Provavelmente a gente já se conhece. E então é isso, foi um experimento. Esse vídeo é uma espécie de diário de bordo para aprender a fazer podcasts. O meu podcast parou, depois fechou. Então, enfim, primeiro experimento. É isso, gente. Obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde e, enfim, a gente se vê por aí.